Filosofia Sem Fronteiras. Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência. Olá a todos e todas, estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Filosofia Sem Fronteiras e hoje nós vamos inaugurar uma nova fase, digamos um espaço novo dentro da nossa programação, que é promover a apresentação de trabalhos recentes que foram apresentados aqui na nossa academia, em especial, né, particularmente assim, dentro do Departamento de Filosofia, aqui na pós-graduação da Filosofia da UFPEL. A nossa primeira convidada é a aluna que recém terminou defendeu a sua dissertação, Bruna Schneid, que foi muito elogiada. Eu, inclusive, eu tive a felicidade de participar da defesa da Bruna, e ela foi bastante ousada em pegar um trabalho, um texto técnico em filosofia. Deixa eu pegar aqui não me lembro de cabeça o título da sua dissertação, e se chama Sobre a confiabilidade das intuições para sustentar premissas de argumentos filosóficos, ou seja, é um trabalho bastante técnico. Então, nós aqui ficamos muito felizes, né, com a boa vontade também da Bruna de partilhar com a gente assim, sua pesquisa, seu trabalho. Então, gostaríamos que ela apresentasse para nós, né, nos trouxesse assim, as motivações, como é que foi desenvolvido o seu trabalho, quais foram as principais dificuldades e os principais resultados que ela conseguiu obter nessa empreitada. Então, obrigado, Bruna, tá? E fica à vontade para começar a nos explicar assim, o seu trabalho. Eu que agradeço vocês pelo convite. Obrigado, Miralha, Rafael, William. É muito legal estar aqui com vocês. Então, acho que começando do começo, assim, né, como foi sugerido por vocês, eu comecei Na verdade, quando eu entrei na filosofia, eu já entrei querendo estudar um pouco de epistemologia. E aí eu estava fazendo uma cadeira com o professor Juliano do Carmo, e ele me convidou para fazer iniciação científica com ele. E na iniciação científica, a gente estudava os experimentos de pensamento e a capacidade informativa dos experimentos de pensamento. E entende-se, né, que os experimentos de pensamento, eles geram intuições. E foi nisso que eu entrei no meu problema, assim, estudando, fazendo a iniciação científica com o Juliano e estudando os experimentos de pensamento, que eu comecei a ter um interesse em encontrar textos que mostravam como que, então, as intuições desenvolviam um papel na atividade filosófica. Acho que uma das maiores dificuldades da pesquisa sempre é o tempo, né, que a gente tem uma graduação que é bem corrida na filosofia, a gente faz 5 cadeiras por noite, e geralmente as pessoas trabalham, eu trabalhava na época. Então, essa foi uma das maiores dificuldades, assim, ter tempo para começar a desenvolver a pesquisa. Mas com o convite do Juliano, depois eu consegui uma bolsa, né? E aí eu pude me dedicar mais a isso. Então a gente passou bastante tempo fazendo vários encontros, assim, e o Juliano foi muito parceiro. Ele nos encontrava uma vez por semana para a gente ler os textos. E a gente lia muitos textos sobre os experimentos de pensamento, e se tem a ideia de que as intuições elas podem ser utilizadas de duas formas na filosofia, né? Seja para sustentar premissas de argumentos filosóficos, que é como Tomás de Aquino faz lá para aferir as 5 provas da existência de Deus, ou seja como resultados de casos hipotéticos, né? De resultados de experimentos de pensamento. Aí, para dar um exemplo, né, que Miralha tinha me falado para a gente trazer alguns exemplos, o exemplo de um caso hipotético onde se extrai uma intuição é, por exemplo, os casos Gerer, né? Então, a gente pode imaginar uma situação em que eu acordo pela manhã e olho para o relógio, são 7 horas da manhã, e eu tenho uma crença de que são 7 horas da manhã, então eu vou para o trabalho, como eu faço todos os dias, porque aquele relógio sempre me indica que são 7 horas da manhã, então eu tenho motivos para acreditar que aquele relógio são 7 horas. Ele indica que são 7 horas da manhã de maneira confiável.
Mas digamos que aquele relógio ele parou há 24 horas atrás e ele marca 7 horas da manhã, e realmente são 7 horas da manhã. Mas ele não é um método confiável de conhecimento, porque ele é um relógio que está parado. Então, como a gente diz que a gente tem os requisitos de conhecimento e não tem conhecimento, esse passo que se dá para uma resposta de que a gente não tem conhecimento, então, mesmo tendo todos os requisitos, é isso que a gente chama de intuição, né? Essa resposta imediata, espontânea, que não deriva de outras, necessariamente de outras premissas, né? E esse debate sobre o uso de intuições, ele surge de uma... sobretudo no século XX, quando os filósofos começaram a pensar na relação de autoridade e autonomia da filosofia, né? E o que dá esse caráter autônomo e de autoridade para a filosofia, os filósofos naturalistas, principalmente, os filósofos para os filósofos, debate em geral, né? Porque surge como debate naturalista. Os filósofos racionalistas, então, dizem que o que dá esse papel autônomo à filosofia é justamente o papel que as intuições desempenham, porque as intuições dão um caráter a priori. É um tipo de acesso ao conhecimento que a ciência não tem, né? E aí, então, os naturalistas vão dizer, não, peraí, vocês estão equivocados. As intuições, elas têm um outro papel, que não é esse a priori. E a filosofia, ela não tem esse papel autônomo e nem exerce um papel de autoridade com relação às demais ciências. A filosofia, ela é contínua com as demais ciências. Então, a intuição, ela tem que ser a posteriori, ela não pode ser a priori. Então, esses filósofos que entendem as intuições enquanto a priori, eles vão dizer que a ontologia das intuições, ela é como um tipo de... compreensão de conceitos, é uma posse de conceitos que você aplica às coisas em si. Enquanto os filósofos dizem, opa, não, peraí, as intuições, elas são naturalizadas, elas são tipos naturais. Eles vão dizer que os fenômenos, eles estão no mundo, não na gente, né? Então, a gente aplica esse conhecimento a coisas que estão no mundo. Mais ou menos esse debate, assim, que surge... o debate das intuições contemporâneas, né? É assim que surge o campo do intuicionismo contemporâneo pós-Moore. Pois então, eu fico pensando, porque tem digamos, tem esse apelo também histórico, né, para se pensar a noção de intuição, porque isso remonta até, sei lá, remonta até os gregos. Dá para situar, por exemplo, em Aristóteles, quando ele vai dizer que as ciências, elas se fundam no que ele chamaria, não sei se aí também, eu desconheço no detalhe essa discussão contemporânea, né, mas eu estou tentando fazer uma aproximação aí contigo. Mas quando ele vai dizer, né, que na ciência, por exemplo, na física, nos axiomas que tu encontra na física, esses axiomas, eles aparecem para nós como se fossem intuições, sabe? Tu intui naquele sentido assim de que aquela verdade lá tu reconhece de forma autônoma, né? Que ela é independente de outras verdades, digamos, e por isso que ela serviria de raiz, assim, para se explorar ou se concluir outras verdades. Tu diria que ainda, digamos, hoje em dia, há alguns que mantêm também mais ou menos esse tipo de acepção da ideia de intuição? Ou isso ou foge completamente, ou está no outro registro, não é nesse registro clássico? Falar de axiomas provavelmente está dentro do debate mais da filosofia da ciência, né? Que não é bem o debate epistemológico que os defensores de uma metafilosofia das intuições trabalham. Eu não vejo como um problema defender essa ideia axiomática assim, a partir de intuições racionalistas. Porém, parece que o naturalismo ele já não teria a mesma facilidade, mas eu não sei te dizer, porque os naturalistas também defendem uma perspectiva a priori, né? Aceitam uma perspectiva a priori, mas é um a priori um pouco diferenciado. É um a priori que ele é falível, então não sei exatamente como eles lidariam com a ideia de um axioma. Eu imagino que talvez tenha algum tipo de distanciamento assim. É porque talvez isso também seja um problema, né? Talvez tenha aparecido com uma dificuldade nos teus estudos, porque essa expressão ela tem uma certa, ela é um pouco difusa, né? Essa ideia de intuição, porque às vezes ela serve de sinônimo assim para
para insight, para visão mesmo, né? Por exemplo, quando a gente vai pensar a noção de intuição lá em Kant, fazendo, né, um arremedo assim, que é a teoria kantiana, mas a intuição é como sinônimo de visão, né? Aquilo que tu tem uma apreensão geral e imediata, né, de um tipo de conhecimento que não é mediado por nada, ele está isolado por si mesmo. Então, eu acho que esse tipo de dificuldade, eu acredito que deve estar permeado assim nas próprias discussões, né? Embora, claro, como tu disse, até eu desconhecia isso, né? Agora que tu está me colocando pela primeira vez, que digamos, tem um colorido mais técnico para essa discussão assim dentro do enfoque epistemológico, né? Que de fato se diferencia um pouco das questões, digamos, da filosofia da ciência. Mas continua aí me explicando. Aliás, para esclarecer para o nosso público, assim, dá uns exemplos de experimentos mentais, assim, clássicos até, para despertar a curiosidade do nosso público, ou experimentos de pensamento, como se chama também, né? Gedankenexperiment, para o pessoal saber mais ou menos assim qual é que é né, o conteúdo, né, a ferramenta que tu estava te ocupando para fazer essa análise. Eu acho que quanto à dificuldade da apreensão do termo que tu estava comentando, né, é um dos maiores problemas, então, que eu encontrei na minha defesa, porque eu poderia pegar e começar a contar a história das intuições desde Aristóteles facilmente, assim, né? Porque todos os autores, parece que desde Aristóteles, trabalham com uma noção de intuição de algum tipo, e mesmo que seja diferenciada, como Kant, que tem a intuição para aprender o espaço e o tempo, né? Parece que também é uma noção de intuição, mas é uma noção de intuição diferente. E esse é um dos argumentos que os críticos das intuições geralmente levantam. Como que a gente vai dizer que um termo que pode significar tantas coisas pode ser um instrumento de evidência? Né? Como é que pode usar como prova as intuições, se elas podem ser, inclusive, retiradas de algum texto sem que tenha nenhuma perda de conteúdo, né? Eu fico pensando assim, porque agora que tu trouxe isso de novo à baila, porque tem um jeito de se pensar intuição em Aristóteles, tem um jeito de se pensar intuição em Kant, tem um jeito de se pensar intuição em Descartes, né? Por exemplo, o que eu gosto para Descartes também é uma espécie de intuição, mas não é uma intuição como a intuição lá dos primeiros princípios do Aristóteles, e nem também a intuição como Kant está pensando, da intuição do espaço-tempo. Então, fica um termo escorregadio, né? Então, realmente, traz dificuldade. Mas também, essas dificuldades, tá cheio disso na filosofia, né? Às vezes até torna até mais atraente, né? Para até o esforço é de tentar depurar o conceito. Eu acho que essa perspectiva que o pessoal... realmente estou chutando aqui, né? Mas me parece que também talvez seja um esforço assim de deixar ele mais controlável, né? Nessa abordagem, assim, digamos, focando em problemas, digamos, pontualmente epistêmicos, como eu vejo. E talvez fique mais aceitável, né? Trabalhar sobre esse conceito, mais manejável. Aliás, isso que eu estou dizendo assim, vendo de fora, né? Tu mergulhou nisso e sabe muito mais do que pode acontecer. Williamson tem uma concepção que apresenta, ele fala que definições demasiadamente restritivas das intuições não dão conta das formas mais marginais que as intuições são utilizadas na filosofia. Então, a minha ideia é não trazer uma definição que seja demasiadamente restritiva, né? Eu trago uma ideia de intuição que ela é a priori e a posteriori, para que a gente possa abarcar as diferentes perspectivas. Então, eu falo que a gente tem uma intuição que ela é prima facie e, posteriormente, uma justificação. Então, ela é prima facie enquanto fonte de conhecimento, né, apreensão do conhecimento, e enquanto justificação, ela é secunda facie, ela é a posteriori, ela é justificada a posteriori. Então, na ideia de não trazer uma definição, isso é uma intuição fechada. Não, eu quero dizer...
desta forma, uma intuição pode ser confiável para a filosofia. Se ela se encaixar. Pode dar exemplo para nós, agora acabou de falar, sabe, de intuições. Posso fazer uma pergunta, Miralli? Ah, claro. Não, é muito interessante, Bruna, essa abordagem, né? Então, pelo que eu entendi, a intuição ela é quase um resultado, né? Ela surge, então, de um experimento mental, de coisa, né? Ela tem que aparecer, assim, como identificável, né? De alguma forma, a priori, ou os termos técnicos que você usou aí, seria nesse sentido ou algo diferente? Exatamente, a intuição é como... quando a gente fala de experimentos de pensamento e casos hipotéticos, a intuição é exatamente essa resposta que a gente tem. Quando a gente pensa no experimento da Judith Thomson, do caso do violinista, a gente pensa, né, que você acorda pela manhã e foi conectado a um violinista famoso. Você tem a possibilidade de escolher entre ficar conectado e os teus rins vão limpar o sangue desse violinista e manter ele vivo, ou você tem a opção de dizer, não, eu não quero ficar conectado a esse violinista, né? E esse experimento de pensamento, ele é análogo ao aborto. Então, quando você é apresentado para esse experimento de pensamento, você tem uma resposta, uma intuição, né? Eu quero ficar conectado, eu aceito ficar conectado pelos 9 meses a esse violinista, ou não, eu não aceito ficar conectado ao violinista. E essa intuição se refere à resposta que você teria no caso de aborto, né? Uma analogia ao aborto, que é a intenção da autora. Mas então parece, as intuições, elas podem ser entendidas assim como algo peculiar ao sujeito, porque eu posso ter uma intuição e o William ter outra intuição. Nesse sentido? Eu acho Sim, que... É que a autora, nesse caso, ela tem uma intenção, né? Que você responda que não quer ficar preso ao violinista. As intuições, elas podem divergir, só que elas divergem em diferentes... Elas não divergem em conteúdo, em propriedade, elas divergem em significado. São desacordos verbais e não desacordos genuínos. Porque a compreensão ela é diferente que a pessoa tem. Então, claro, então isso é uma abordagem diferente, sabe? Porque, digamos, eu tenho uma visão intuitiva, bota entre aspas isso, assim, que a intuição na filosofia, às vezes, também é pensada assim como tendo uma força heurística, do tipo assim, me corrija aí, William, se eu tiver errado, mas algo similar como aquela coisa do Poincaré, que estava pensando sobre um problema, algum tipo de equação especial, difícil. Oi? Na verdade, a gente tem exemplos, o Miralli. E aí, digamos assim, estava pensando isso meses e meses, e a coisa não vinha, não conseguia dar um fechamento, aí de repente ele vai sobe o degrau num bonde e pá, aparece para ele assim a solução do troço, sabe? Assim como. Você imagina o seguinte: nós temos em matemática, né? Que faz muita. Exemplos contraintuitivos, né? Eu poderia citar na minha área, por exemplo, que é contraintuitivo você pensar em probabilidade negativa. Não faz sentido real, entendeu? Então, tanto é que aí é mais, a Bruna explicou muito bem, né? Que no trabalho dela é mais a intuição, não de axiomas, mas um dos axiomas da probabilidade, por um russo como Gorov, é que a soma de todas as possibilidades é igual a 1. Isso não tem uma prova, uma demonstração. Isso é dado. Entre aspas, foi uma intuição. Dentro de um axioma, né? Que aí no caso do trabalho da Bruna, ele é mais amplo, né? Ele traz no campo filosófico. E a minha dúvida, Bruna, e se tem então a intuição, existe também alguma abordagem de contra-intuição ou alguma coisa, ou isso não é muito estudado na tua área? Assim? Na verdade, a gente não trabalha com o termo contra-intuição. A gente trabalha com a ideia de que ou você tem uma intuição ou você tem uma crença. E a crença, ela pode divergir da sua intuição. Tem um caso que é muito legal que o Hadi trabalha, que é, digamos que você vá para uma ilha com seu irmão e vocês decidam lá entre vocês, não tem mais ninguém olhando,
ter relações sexuais. E vocês vão usar camisinha, vocês vão tomar métodos contraceptivos, nenhum dos dois vai ficar chateado. Então vocês vão lá, fazem amor e tal, e depois fica tudo bem, vocês seguem sua vida. Um irmão e a irmã. Dois irmãos. Certo. Tem que ela possa engravidar, isso, nesse sentido. Okay. Não vão engravidar, porque eles tomaram métodos contraceptivos. Mas, tá? digamos, poderia, né? Ok, entendi. Aí você tem a intuição. O incesto, ele é errado, né? Então, condena o caso. Mas aí, segundo a Fati, você pensa, não, mas eles não têm nenhum motivo, a gente não tem nenhum motivo para condenar, porque eles tomaram métodos contraceptivos, nenhum dos dois foi magoado, nenhuma outra pessoa foi prejudicada com isso. Então, a gente não tem uma crença para justificar que essa intuição, ela é correta, né? Que, no caso, a minha intuição de que o aborto que o incesto é moralmente condenável, parece que não se justifica na minha crença. Acho que seria essa ideia de contra-intuitivo, porque parece que eu tenho uma justificação contra-intuitiva, mas porque ela vai contra a intuição que eu tive, mas a gente não trabalha exatamente com o termo contra-intuitivo. Mas aí, nesse caso, a intuição não fica meio que sinônimo de senso comum? Por exemplo, o senso comum nos diz que a gente deve evitar ter sexo assim com gente consanguínea, né? Porque tu pensa em senso comum, porque o exemplo é um caso que uma pessoa no senso comum poderia ter uma resposta, né? Mas se tu pensa num conteúdo de filosofia, uma intuição de um professor de filosofia, ele pode ter uma intuição e uma crença que diverja da própria intuição, né? E aí não seria senso comum, porque é uma intuição especializada. Tá, ok. Sim, tá. Mas também, digamos, é o senso comum, o senso comum da filosofia, tu poderia dizer, né? Digamos, os que adotam um certo jargão lá do tipo de trabalho, eles criam um jeito de se pensar assim que passa a ser dominante, e nesse jeito dominante a gente encontra, digamos, elementos assim que caracterizariam como sendo intuitivos pelo fato de que não tem suporte lógico isso. Esse negócio aparece assim, entre aspas, espontaneamente, né? É uma verdade que é dada, assim, compartilhada espontaneamente por todos. Então, nesse sentido assim, de senso comum que estou colocando, é uma ideia compartilhada, mas que também não tem uma razão, assim, não pode justificá-la racionalmente, ela é adotada. Pode ser? Assim? Racionalmente no sentido de deliberação, né? Ele é uma resposta imediata de um grupo, porque então era isso que eu estava, uma dúvida que eu tinha. Okay. A justificação para a intuição para o Goldman, que é o autor que eu defendo, ela inclusive se dá dentro de um grupo social. Você está justificado dentro do seu grupo, né? Digamos, o seu grupo linguístico. Se eu uso alguma palavra, agora eu não vou lembrar, uma palavra que ela tenha um significado no português. Tipo, se eu uso a palavra colher, tá? Colher, escrevo colher. E eu tô dentro de uma cozinha, parece que colher significa uma coisa, né? Eu falo colher, só vai entender a colher, né? Agora, se eu tô dentro de uma horta, se eu falo colher, aí a pessoa vai entender outra coisa, porque é outro grupo linguístico, né? Outras propriedades que estão em questão. Por que tu escolheu esse autor em especial, assim? Simpatia? Ou até, às vezes, começa por antipatia, para tentar mostrar que o cara está errado, e depois, nas leituras, a gente descobre que quem estava errado era a gente. O que foi? O que te levou a ele, assim? Foi um caminho natural, assim, inevitavelmente teria que trabalhar com ele, porque, digamos, ele é um nome de peso nessa discussão, assim, é o cara mais citado, ou foi uma escolha estética? Não, foi uma escolha bem com relação ao conteúdo mesmo, porque se eu adotasse uma perspectiva puramente a priori, eu teria que aceitar questões essencialistas, né? De dizer que a água é igual a H2O, é uma verdade a priori, mas não é uma verdade necessária. E quando a gente defende essa perspectiva racional, a gente teria que ter uma intuição que ela é a priori e necessária, né? Então eu já tinha esse argumento que me dizia, não, peraí, parece que as intuições não são racionais.
E aí, quando eu fui estudar a perspectiva a posteriori, eu me deparei com o problema de que parece que as intuições elas divergem em diferentes culturas. E parece que, inclusive dentro de grupos sociais, ou até quando a gente fala entre tem um experimento que mostra que entre os doutores em ética, a maioria deles teriam respostas que não vão em convergência com a teoria que eles defendem. Por exemplo, tipo, um professor que estuda utilitarismo, as intuições dele convergem com uma teoria da ôntica. Então eu vi, tipo, tem um problema nas teorias que são a priori, e também tem um problema nas teorias que são a posteriori. Parece que a resposta seria, então, juntar elas, né? Uma intuição que seja justificada, que seja uma fonte de conhecimento a priori, mas que seja justificada a posteriori. É aí que eu... Agora então me ajuda a entender uma outra coisa, então, porque esse autor, pelo que tu colocou, ele tá, digamos, dentro de uma tradição naturalista, né? Seria um filósofo. Ele começa como um naturalista metodológico, e aí, como os naturalistas eles não aceitam a noção de a priori, então, ao aceitar a noção de a priori, ele se torna um naturalista moderado. Então, é só para sempre esclarecer, porque, por exemplo, essas nossas entrevistas, assim, uma das, digamos, iniciativas da gente fazer esses programas é passar, por exemplo, para os alunos os alunos da graduação ter acesso ao que está sendo produzido, né, na pós-graduação, na pesquisa. Então, ajuda, assim, a gente entender de onde é que vem essa tradição. Não é aquela coisa, assim, digamos, não é em função do impacto que tem na metade do século XX, assim, da obra do Quine, de, digamos, botar em xeque, assim, as perspectivas, digamos, idealistas ou platônicas para a filosofia, digamos, aquelas concepções que ainda, digamos, são ainda de lugar comum, se as pessoas que estão fora da filosofia acho que vão pensar isso, assim, que a filosofia é aquela coisa que o cara faz numa poltrona, e agora tem uma nova linhagem, assim, que vai dizer que a filosofia, no fundo, também ela é devedora, assim, do que se pode obter do mundo concreto, empírico, né? Então, daí o naturalismo. Eu estaria correto em dizer que o teu autor ele vem assim dessa clivagem que acontece mais ou menos assim no século XX? Então, tudo corrido. Não, o Goldman ele vem da perspectiva do... A teoria naturalista do Goldman vem da perspectiva de Quine também. Sim. Dessa ideia, mas o Quine ele traz uma ideia de eliminar a analiticidade, né? Então, você acaba com o a priori e então surgem os naturalistas metodológicos, né? Que entendem que a filosofia ela deve se utilizar de métodos científicos para obter verdades filosóficas, né? E o Goldman ele já vem de uma perspectiva mais moderada dessa teoria, porque ele fala que a filosofia ela não deve utilizar métodos científicos. Ela pode utilizar métodos científicos, mas não que ela deve utilizar. Então, digamos assim, não é tão radical quanto o Quine, né? Não é tão radical quanto o Quine. Ela tem uma continuidade com a ciência, mas não uma ruptura total com o método analítico, né? Digamos, é um Quine mais mitigado, assim. É um naturalista mitigado, moderado, aguado. Ou seja, digamos, ou daria para dizer que não é um empirista radical também, né? Também acho que serviria. Não, com certeza não, porque ele aceita uma noção de a priori, né? Ele aceita um conhecimento que seja válido dentro de uma cultura. Aliás, não é ele que tem um verbete na Stanford sobre naturalismo, na filosofia? Eu acho que é feito por ele, né? Ele é um cara, digamos, uma celebridade, assim, em termos acadêmicos e tudo mais. Ele é uma figura de bastante respeito. Acho que, inclusive, o verbete dele na Stanford, quem tiver curiosidade, assim, o que eu me lembro, assim, ele é meio enciclopédico, ele faz todas essas nuances, assim, distinções sobre a ideia de como é que pode ser pensado o naturalismo, etc e tal.
Não, de fato, é um cara, pegasse um cara de peso, né, para Na verdade, o verbete sobre naturalismo ele é do Pepinot. Eu acho que o do Goldman é sobre confiabilismo. Desculpe, é verdade, é verdade. Então, mas continua valendo a pena ler esse Valendo a verbete. pena o do Pepinot também e o do É Goldman também. verdade, né? Ainda bem que me fez essa correção. Mas bom, então, digamos, são contemporâneos e o quê? Eles são o quê? Eu acho que estão na batalha, porque desde a década de 70, né? Eles já são. Eu acho que são O autores da texto faixa. mais antigo texto do Goldman, falando sobre o intuicionismo, pelo menos, é de 88. Então eles ainda estão na ativa, né? Estão na Então, ativa. estão publicando ainda. São autores realmente contemporâneos. Para facilitar, assim, um estudante, como é que você elaborou a sua hipótese assim de pesquisa, assim, como é que foi assim para você chegar assim, não, eu quero testar essa hipótese? Como é que foi assim? Você já tinha ela mentalmente, foi elaborando com o seu orientador na leitura? Como é que surgiu essa hipótese da sua dissertação? Assim? Como é que foi a construção dela? Na verdade, já era um problema que eu estava trabalhando com o Juliano, e aí a gente leu um texto, a gente estava lendo outros textos sobre as intuições, né? Principalmente do Sousa, do Timothy Williamson. E aí a gente se deparou com o texto, que esses textos trabalhavam com a intuição, uma maneira minimizada de intuição, assim. A gente pode aceitar a intuição na filosofia, mas não muito. É o que o Sousa defende, né? Então eu me deparei com um texto do Goldman, que era Intuições como Fontes de Conhecimento. Intuições como Fontes de Conhecimento. Eu não lembro exatamente o título. E aí ele trazia, então, alguns problemas para as intuições, que era principalmente esse problema da variação cultural, e aí ele então tentava trazer uma resposta para esses problemas. E então foi a partir disso que eu construí assim essa ideia de que bom, parece que os filósofos utilizam muito as intuições, mas por que a gente não tem, principalmente no português, a gente não tem nenhum tipo de referência? Agora já tem, na verdade, tem uma outra autora que trabalha isso, uma professora, eu não vou me lembrar de onde ela é. Se quiserem, eu posso mandar o texto depois. Que ela já trabalha as intuições enquanto fonte de conhecimento. Então, se a gente usa tanto as intuições, por que parece que as pessoas não estão preocupadas com se elas podem ser uma prova ou uma evidência genuína para o argumento que os filósofos estão trazendo, né? Uhum. E Quem é que estava falando agora, hein? não, eu fiquei curioso, Bruna, em relação à teoria do conhecimento, né, que traz vários problemas, né, que a gente já sabe dentro da filosofia, né? Você traz aí os experimentos que tem um tipo, vou falar na linguagem mais coloquial, assim, um conhecimento acidental, né? Que é difícil a gente ter lá uma crença verdadeira, justificada, e mesmo assim ela ser acidental. Não, ela tá, eu acredito, ela é verdadeira, ela está justificada, mas ela não teve não atingir aquilo pelos princípios, pelas evidências. Né? Tem vários exemplos que você já citou e outros também. Nesse sentido, como é que é possível ter uma curiosidade, assim, para a gente ter uma ideia de conhecimento sem intuição, seria possível ou a intuição ela é muito importante para a gente clarificar mais como é que está a ideia mesmo, né, de epistemologia, né, dentro da filosofia? Como é que fica, ou se eu falei alguma coisa que não é bem assim? Não, faz todo sentido. Existem dois tipos de fontes de conhecimento, né? Que são as fontes básicas, que é a intuição, a introspecção, a memória, e tem as fontes que são, na verdade são 5, mas eu não vou me lembrar todas. É a introspecção, a intuição, a memória, a percepção direta
eu não vou me lembrar outra. E os conhecimentos que são derivados, que aí entra o testemunho. Então, a intuição, ela é uma das fontes de conhecimento, né? Existem diversas outras fontes de conhecimento. Mas isso, digamos assim, há controvérsias, né? Alguns vão dizer que não é fonte de conhecimento. Alguns autores dizem que as intuições elas não deveriam entrar nesse campo porque os filósofos usam intuições sem muitos critérios quanto ao seu uso. Eu acho que daí que surge a tensão, né, nessa discussão, imagino. Também daí. Mas eu tinha uma outra coisa para colocar, assim, para tentar ver se eu conseguia entender. Não sei se... Porque me parece também nessa questão dos experimentos, usou como suporte assim, de investigação, né, o base de investigação, assim, a questão do uso das intuições nos experimentos de pensamento e que eventualmente as intuições elas estão, digamos, elas parecem, isso para mim que não ficou claro isso, assim, às vezes parece que elas aparecem como uma chave, né, que tu extrai uma intuição desse experimento e por outras vezes parece que tu tem que o experimento ele se contrapõe ao que se entende como sendo uma intuição de senso comum, tá? Dá para reconhecer essas diferenças assim nos tipos de experimentos? Me parece, né, que é diferente. Claro que se a gente for fazer uma comparação entre experimentos em ética e experimentos em ontologia ou em semântica, assim, eles são diferentes, assim, de natureza. Mas não dá para ver, né, nessas mesmas naturezas, assim, experimentos que têm estruturas diferentes? Isso eu estou especulando agora contigo aqui, assim, por exemplo, a Terra é do mesmo tipo, o apelo à intuição no experimento da Terra Gêmea é o mesmo apelo à intuição que a gente vai encontrar assim, no experimento do cérebro em uma cuba, né? O que tu acha disso? Eu estou... Eu acho que essa tua pergunta ela vai mais vai em direção a pensar o papel que os experimentos de pensamento têm, mais do que o que as intuições de fato, o papel que as intuições desempenham nesse experimento de pensamento. Porque as intuições elas são a resposta. Os experimentos de pensamento eles podem ter diferentes funções. Eles podem te gerar uma pergunta, eles podem destruir uma teoria, eles podem construir uma teoria. Enquanto a intuição ela é simplesmente aquela resposta. Quando a gente formula o Norton e o Brendel, eles sugerem que a gente pode formular experimentos de pensamento em argumentos, né? Primeira premissa, segunda premissa e conclusão. O experimento de pensamento é exatamente o salto que a gente tem entre as premissas e a conclusão. É aquela resposta que a gente tem, né? Mas nem todos os experimentos de pensamento eles podem ser formulados em argumentos. Os experimentos da ética, por exemplo, eles não podem ser argumentos, porque eles não trazem uma resposta, né? Eles geralmente te perguntam, o que você faria nesse caso? Você mataria ou não mataria? Você mataria 5 ou mataria 1? Eu acho que um dos nossos pecados aqui na nossa entrevista, assim, eu sou um dos responsáveis, a gente está falando dos experimentos, a gente não está explicando eles, né? Esse do bonde, para quem não conhece, digamos, tem um... Explica para nós aí, Bruna, explica, senão eu vou levar muito mais tempo para explicar do que tu explicaria ele. O experimento do bonde, eu acho que ele é da Philippa Foot, né? Isso. É o experimento da Philippa Foot, o experimento utilitarista, né? Para uma defesa, para uma contra-argumentação do utilitarismo. E ela pergunta: se você está em um bonde, aí você tem, digamos que o motorista ele morre ou tem um ataque cardíaco e não tem como fazer nada ali, o motorista do bonde. E aí você tem a opção de seguir em frente e matar 5 pessoas ou
girar uma alavanca que vai te levar a matar apenas uma pessoa. O que você faria nesse caso? Você mataria 5 pessoas ou mataria uma pessoa, né? Aí tem um complicador que é tu deixar tudo como tá e aí então morre 5 pessoas, ou então tu interfere para matar uma pessoa, né? Que eu acho que também tem esse ingrediente. Tem a variação. Digamos que aquela uma pessoa que tá ali sozinha é a tua mãe. Então você mataria a tua mãe ou mataria 5 pessoas, né? Ou sei lá, o cara que tá. Pode acontecer que o cara que lá que tu vem eventualmente matar é o cara que está levando na sua pasta assim a vacina para AIDS, né? Então, coisa vacina do coronavírus. Então esse. Mas é verdade, né? Esse é um tipo de experimento que traz perguntas. Será que todos os experimentos em ética são assim? Agora, uma pergunta lateral, né? Todos os experimentos em ética, eles sempre terminam em perguntas. Eu acho que até era bom dar uma Todos investigação. são assim, eu não sei te dizer, mas os que eu vi até agora são. Sim, né? Parece que sim. Por exemplo, aquele do violinista também, tu continua ou não continua. Aqueles que a gente estava esse tempo discutindo do psicólogo americano, o cara que diz que assim, que nós somos como que elefantes com um condutor como é que é o nome? Do Hyde. Isso. Ele tem experimentos que também são desse tipo, assim, que acabam em perguntas, né? Eu acho também perguntas do tipo. Assim, tu acharia. Ou então é uma pergunta que bota em xeque assim os teus preconceitos, oposições morais. Essa é uma questão interessante de se investigar para ver se todos os experimentos de pensamento ético assim desembocam sempre em perguntas. Bom, mas isso também é outra questão. O que a gente poderia ver mais assim? Tu falou o que te motivou, então tu concorda? No fim, tu concordou com o teu autor, né? Que tu acha que a posição dele é sustentável. Nesse sentido, assim, porque tu, ao examinar, ele teve que se confrontar com críticas, foram colocadas críticas, e tu acha que as críticas levantadas não foram suficientes, assim, para demover? Acho que ele dá conta da noção de evidência, da intuição, sem cair numa teoria que exclua a diversidade cultural. Ele consegue dizer, bom, essas intuições aqui, elas podem ser consideradas verdadeiras ou falsas, sem que eu precise dizer que lá no El Salvador as pessoas não podem fazer aborto. Eu posso dizer, então, aqui o aborto é moralmente aceitável, mas lá não. Sem nenhum problema, porque você está justificado dentro do seu grupo cultural. Essa foi a minha ideia Esse é o motivo principal por eu ter aceitado a teoria desse autor, assim. Parece que você mantém uma noção de conhecimento forte sem que precise negar outros tipos de conhecimento. Mas agora eu não vou resistir à provocação, mas isso não acaba caindo numa espécie de relativismo, então? Não cai em relativismo porque a gente tem uma noção de verdade, né? Esse desacordo que ele traz é porque a gente tem noções diferentes das propriedades. A gente tem. Então, peraí, então o que tu está me dizendo, isso leva a uma espécie de relatividade, mas não de relativismo, né? Porque o relativismo serve Ele qualquer leva coisa. a uma pluralidade de conhecimentos. Tá. Então, digamos, é mais afeito a uma ideia de relatividade do que de relativismo. A crítica, quando é para ser uma crítica, é dizer que é relativista, né? Que pode ser dentro da mesma perspectiva, pode ser verdadeiro ou falso, que vai dar na mesma, mas não é o caso, né? Naquele contexto, naquelas circunstâncias, sobre aquelas condições, então, dá para dizer que serve como base. Em outras circunstâncias, vai ser outras bases. Ok, acho que... E ele aponta que o desacordo ele não é genuíno, porque quando eu falo aqui que o aborto ele é moralmente permissível, eu, Bruna, falo, eu estou considerando determinadas premissas. Quando a minha mãe fala que o aborto ele é moralmente condenável, ela está considerando outras premissas. O desacordo ele não é genuíno, porque a gente não está considerando a mesma coisa. Isso é muito comum, né, Bruna, na filosofia, né, que os pontos de partida divergentes chegam a conclusões divergentes, né? Gente.
E pelo que você está falando aí, teria que compartilhar alguma coisa em comum pelas intuições? Ou não é isso? Para ser As intuições, considerado elas são enquanto fonte de conhecimento, ela é uma apreensão do próprio sujeito, né? Enquanto fonte. Mas para justificar, a gente justifica ela a posteriori. Então, a gente justifica ela dentro dos conceitos do nosso grupo, que são compartilhados, né? Então, dentro daquilo que já foi mais comum, né? Acordado, vamos pensar assim. É quase, eu não sei, é que senso comum não é a palavra, assim, mas é quase como o acordo que a gente tem em grupo, assim. É quase É que são palavras com muito conteúdo, para dizer tão levianamente. O Rawls tem uma expressão para isso. O Kripke também traz isso, né? Da linguagem, a impossibilidade da linguagem privada, alguma coisa assim, né? Não, o Wittgenstein que fala. Não, mas o Kripke também tem um livro que ele... Mas é verdade, falando sobre Wittgenstein também. Não, mas é que ele me lembrou agora que, na verdade, ele tem que ter um grupo social para dizer, né? O que, entre aspas, a gente colocaria no senso comum, tem que passar no crivo de outras pessoas, vamos pensar assim. Mas deixa eu trazer um problema aqui, viu, Bruna? E os outros meus colegas. Me traz um certo desconforto essa questão assim dessa relatividade ou pluralidade, porque eu fico pensando em situações assim que a gente convive no mundo e que são preocupantes, do tipo, será que esse tipo de posicionamento não pode servir para justificar que certas culturas na África assim continuem fazendo a mutilação de meninas, a mutilação sexual de meninas, e aí tu vai dizer assim que a gente acha isso medonho, mas dentro da perspectiva do lugar onde os caras estão, lá onde essas pessoas vivem, passa a ser aceitável. É que eu já acho que isso seria inaceitável em qualquer circunstância. Não pensa que isso pode dar margem para esse tipo assim de problema? Estou trazendo uma coisa só para complicar mesmo. Eu não sei. Miralha, e até mesmo para nós, Miralha, um vegetariano deve olhar uma pessoa que come carne de uma forma... Exatamente. Não, tem dúvida. Porque, seria, com tudo que nós temos hoje... mas já vem passando a gente não... Vamos pensar assim, racionalmente não faria, apesar que muitos... Digamos assim, William, eu acho que, digamos, no século passado, tu ser carnívoro não seria imoral. Talvez hoje em dia seja imoral ser carnívoro, porque tu tem a opção de não ser. Claro, isso são outros problemas. Não sei o quanto isso está em jogo em ideias de intuições éticas, etc. Mas só para ficar claro para o nosso público que essa questão técnica assim, ela é bastante relevante, porque ela traz à tona questões assim que são questões da nossa vida, né? Como é que a gente pode... Bruno, na sua pesquisa, no final dela, gerou alguma... abriu novos campos de interesse para você e para a área assim, de interesse de aprofundar mais algumas pesquisas? Como é que foi agora que a gente está terminando o programa, né? Tem alguns minutos. Como é que foi assim, terminar a sua dissertação? Você concluiu lá as ideias, mas surgiu novas ideias para pesquisar ou conseguiram demonstrar, provar alguma coisa mais consolidada na área que você buscou? Como é que foi? Comenta para nós aí. Então, uma coisa até meio engraçada, assim, né? Porque esse próprio o Goldman, ele fala que talvez toda essa discussão que a gente teve até aqui foi balela, né? Porque esse método de entender as intuições, ele pensa no cérebro de uma forma equivocada. O cérebro ele não tem essas divisões do que é a priori e a posteriori. O cérebro ele é uma coisa contínua, ele não tem a divisão do que é inferencial e o que é não inferencial. Ele simplesmente traz respostas.
Então, talvez todas essas divisões que a gente tenha dentro da filosofia, elas não façam muito sentido se a gente for pensar em uma filosofia da neurociência. Então, para mim, esse foi o maior choque, assim, quando eu deparei o final dos textos, os textos mais recentes do Goldman, ele falando que, talvez a gente tenha que superar essa ideia de uma divisão de entender um cérebro que tem respostas dedutivas e respostas não inferenciais, né? Porque o cérebro ele não tem uma divisão exata de onde ocorrem as intuições e onde ocorre a deliberação, né? Ele não tem partes específicas de onde essas coisas acontecem. As diferentes partes estão envolvidas quando isso acontece. Então, talvez a gente deveria pensar nas intuições apenas em ex post facto e como é que se chama? O contrário de ex post facto. Puxa. Prima facie e ex post facto. A gente fala que tem uma resposta mais rápida e uma resposta mais devagar, mas não pode determinar exatamente se ela é não inferencial ou inferencial, porque o cérebro funciona de uma maneira muito mais rápida que a gente pode pensar, que a gente consegue compreender, né? Uma coisa que foi importante ter no teu depoimento, Bruna, algo que eu não sabia, e acho isso é uma coisa prática, assim, que acho que é importante a gente frisar, e fez toda a diferença para ti, né? Para tu poder se dedicar mais ao teu trabalho, assim, o fato de ter tido a oportunidade de conseguir uma bolsa. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes, assim, se não fosse a bolsa com o Juliano e o apoio que ele me deu, assim, de pegar meus textos e fazer eu refazer, escrever de novo, perceber que minhas conclusões talvez não estavam sendo extraídas das premissas, foi uma coisa muito importante na minha formação, assim, e o que fez eu decidir entrar no mestrado. Acho que se eu não tivesse me deparado com o Juliano naquele momento, assim, eu não teria continuado, assim, na vida acadêmica. Digamos assim, que se não tivesse essa bolsa de iniciação, assim, provavelmente a gente não estava te entrevistando agora. É bem possível, assim, eu não sei se eu teria tido o mesmo interesse em continuar na filosofia, sabe? Não, às vezes pode até ter o interesse, mas não tem o tempo, né? Sim. Fica né? Vedado, né? Perde-se a oportunidade. O tempo que a gente para ler um texto em casa, ele é muito importante, assim, você precisa estar com a cabeça tranquila e pegar um cafezinho. Agora, se tu tá trabalhando, tu vai ler um texto no teu tempo de intervalo, sabe? Não tem como a cabeça aguentar isso. Trabalhar muito, tá cansado, né? Para finalizar, Bruno, assim, também da minha parte, assim, se a Bruna pudesse voltar atrás e dar um recado para ela mesma, assim, no mestrado, quais são os recados que daria positivos ou faria a mesma coisa para você ter um desenvolvimento? Assim, o que você acha que você poderia... Você está indo agora para uma nova etapa, né, no doutorado, eu acho que isso é interessante, mas se você pudesse comunicar com você mesmo no passado, que recado que você daria? Que serve também para outros estudantes aí que pretendem fazer a pós-graduação ou iniciar a pesquisa, iniciação científica, né? Quais são os recados que você daria, assim? Acho que eu diria para eu não me estressar tanto e conversar com os meus colegas, assim. Às vezes, trocar textos com os colegas, debater os textos que tu escreveu com teus colegas, te ajuda muito a repensar e ler os textos de pessoas que estão no mesmo nível que tu, assim, faz tu ver onde tu erra. Isso eu posso testemunhar, porque eu vi, assim, a diferença que fez, inclusive, quem teve essa iniciativa lá no nosso departamento? Professor Evandro. O professor Evandro, sabe, que sugeriu para os colegas, né, passarem um texto uns para os outros e fazer observações, críticas. Eu notei, assim, que teve um avanço na qualidade da produção formidável. Acho que isso essa coisa, esse movimento coletivo, sim, tá muito elogiável mesmo. Tu nota nos outros erros que tu também tá cometendo, sabe? E às vezes, coisas eu acho que eu aprendi com os meus colegas como que de fato eram as normas da BNT, sabe? Exatamente. Isso é muito legal, isso tem que ser incentivado. Eu realmente eu vi a diferença. Inclusive, até esqueci de comentar isso com o Evandro. Próxima vez que eu mandar uma mensagem para ele, eu vou falar. Isso aí foi tu vê, uma ideia simples, né? É que eu acho que tem um pouco... E também isso
digamos, neutraliza um pouco um espírito que às vezes eu noto, pelo menos eu senti isso assim, no meu tempo, na pós-graduação, que se cria um ambiente meio egoísta, assim, sabe? Que cada um fica na sua, ou fica com medo assim, de dividir as suas ideias, porque vão roubar a ideia que teve, etc. E tal, e isso é uma bobagem, né? Tem que ter um espírito mais cooperativo mesmo. E aí todo mundo sai lucrando. Isso como eu repeti, no meu tempo assim, era muito solitário, né, o trabalho na filosofia, muito cada um por si, e eu acho que essa mentalidade, espero que isso venha a vingar, que pegue, né, não só no nosso departamento assim, mas que sirva de exemplo assim até para outros cursos. Eu achei muito legal isso, o resultado disso. Mas, então é isso, Bruna, só tenho a te agradecer, eu acho que foi super informativo esse nosso encontro, tu esclareceu bastante o que é, como é que foi teu trabalho, o que tu conseguiu atingir, e assim, esperamos que tu tenha toda a sorte agora, né, e que a competência nós já sabemos, para dar andamento ao teu trabalho. Agradece de coração a tua presença. Eu que agradeço o convite de vocês. Obrigada, Miralha, William, Rafael. Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia. Apresentação: Carlos Alberto Miraglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música Ricardo Severo. Locução Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.